A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que estejam todos bem. Primeiro vídeo do ano de 2026. Espero que estejam todos com saúde, todos na santa paz do Senhor Jesus. Apesar que passamos por adversidades, por dificuldades, né? E hoje o título do vídeo fala sobre fé. O que a Bíblia fala sobre fé? Uma pergunta, né? E o que é ter fé? Outra pergunta. O que é que nós podemos ver de referência bíblica? Então, falando sobre isso, se você, nesse começo de ano, no final do ano, passou por alguma adversidade, no decorrer do ano passado inteiro, eu não sei, só você e Deus sabe da sua vida. Eu quero deixar essa palavra para edificar, para fortalecer a tua fé, para animar o teu coração, para te trazer mais e mais forças para buscar a Deus com todo o nosso coração, porque é isso que nós precisamos, buscar a Deus enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Então, respondendo aqui, né, a própria pergunta do título do vídeo, o que a Bíblia fala sobre fé? O que é ter fé? Vamos para a Bíblia. Referências bíblicas, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Livro aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E voltando ao livro dos Hebreus, capítulo 11 e o verso 6. São as referências bíblicas para responder essas perguntas do título do vídeo. Primeira, diz assim, Hebreus, capítulo 11 e o verso 1. Ora, a fé é. Então, o que é ter fé? A Bíblia, ela afirma. A fé é. Então, ela está afirmando o que é fé, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, né? Tem algumas traduções um pouco diferentes, mas o significado é: o que é ter fé? A Bíblia nos ensina que a fé é quando estamos firmados, né? O fundamento, né? Algo firme em algo. Quando nós realmente acreditamos, esperamos, confiamos, firmados, né? Ou seja, a fé não é inconstante, não é com dúvidas, com incerteza. A fé é uma certeza, é uma coisa firme, né? Então, fé é ter firmeza, é ter certeza. Mas de quê? Né? A esperança em quê? Nas provas das coisas que não se vê. Ou seja, é muito fácil, como Jesus falou ali, né, para Tomé, crer em algo que vocês estão vendo, né? Mas Jesus especificou ali, deixou claro realmente o que é isso, o que é a fé, né? É você realmente crer naquilo que você não está vendo. Então, Tomé, ele precisava pegar, ter certeza para realmente acreditar. E Jesus nos ensina que é o contrário, que você não precisa ver para poder acreditar, mas você precisa ter no teu coração a certeza da existência de Deus, do poder de Deus, mesmo que nós não podemos vê-lo, mas saber que ele existe e acreditar, colocar nossa esperança, nossa confiança nesse Deus e ter sempre em nosso coração a esperança de algo melhor, né? Então, para que algo melhor aconteça, nós precisamos, antes de tudo, mesmo sem ver aquilo acontecer, é crer, né? A situação hoje não tá boa, mas eu creio, em nome do Senhor Jesus, vai mudar. Possa ser que mude amanhã, possa ser que mude semana que vem, possa ser que demore mais um pouco. Tá nas mãos de Deus. Eu entreguei minha vida a Ele, eu confio nele, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é poderoso. Então, a minha fé eu coloco nele e acredito que ainda que eu não veja, eu vou continuar firme, esperando no Senhor Jesus, né? Então, a minha fé é no Senhor Jesus. Mas nós vamos ver no mundo muitas fé, né? Existe fé de várias formas, crenças de várias formas.
E nós não estamos aqui, no meu caso, para julgar ninguém, a sua crença, a sua fé. Mas a palavra de Deus nos ensina a crer em Deus, né? Crer em Jesus Cristo, apenas, unicamente nele, porque ele é o único e verdadeiro Senhor. Mas se alguém crê em outras divindades, outras formas de existência, de fé para cada um, é cada um com Deus, porque a Bíblia fala que cada um vai prestar conta da sua vida diante desse Deus, desse único Deus e verdadeiro, no qual é só a ele que devemos adorar. Então, falando mais um pouquinho o que a Bíblia fala sobre fé, nós vamos aqui no livro de aos Romanos, já já a gente volta aqui para Hebreus, que diz assim, no livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, aqui nós vamos ver essa carta escrita aos Romanos, aonde é falado aqui, desde o versículo, o começo aqui, o versículo 1 do capítulo 10 de Romanos, Paulo fala sobre crença, sobre fé, né? Sobre confiança, sobre o que a boca declara, o que a boca confessa, porque o nosso coração, né, ele pode estar cheio de muitas coisas, e a nossa boca vai ser liberada palavras de acordo com o que está em nosso coração. Se a gente estiver cheio de mágoas, de tristeza, de raiva, de sentimentos ruins, da nossa boca não vai sair coisa boa, pode ter certeza. Mas se o nosso coração estiver cheio de paz, de amor, de mansidão, de tranquilidade, se o nosso coração estiver repleto de coisas boas, da nossa boca também vai sair coisas boas. Então, observar o que sai da nossa boca, não o que sai da boca do outro, é muito importante, para que a gente veja como está o nosso coração, né? Porque nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, porque somos nós que vamos prestar conta da nossa vida a Deus. O outro vai prestar, mas se eu não cuido primeiramente de mim, como é que eu posso cuidar do outro, né? Não é isso que Jesus diz, para deixar de hipocrisia, para querer tirar, às vezes, o cisco que está no olho do irmão, sendo que tem uma trave no meu. Então, vamos cuidar de tirar a trave que está dentro de mim, né? O erro que está em mim, o mal que está em mim, aquilo que não está bom dentro de mim, que não agrada a Deus, é esse o meu foco. Primeiro, eu tenho que cuidar da minha salvação, né? E isso, eu preciso o quê? Ter fé. Porque aqui a Bíblia fala sobre aquele que não tem a fé não consegue agradar a Deus. Então, a forma clara que eu confesso a minha fé, que sai da minha boca, vai estar no meu coração. Eu confesso o que está dentro de mim, o que realmente é essa firmeza, essa constância, essa fé que eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso. Eu falo de Deus, eu conto as maravilhas de Deus, eu exalto esse Deus. Por quê? Porque eu tenho fé nele. Então, quando eu não estou falando das maravilhas de Deus, quando eu não conto o seu poder, quando eu não exalto a Ele, não engrandeço a Ele, então a minha fé está em quê? Pelo amor de Deus. Está onde essa fé? Porque é muito fácil a gente dizer, eu creio em Deus, mas eu nunca falo de Deus. Eu nunca adoro a Deus, eu nunca levo esse Deus para as pessoas. Então, realmente, será que a minha fé está em Deus? Então, é algo para se observar, para refletir, para analisar as nossas vidas. Porque se eu realmente tenho fé nesse Deus, eu quero agradar a Ele. E sem fé eu não posso agradá-lo. Porque a Bíblia diz que sem fé eu não posso agradar a Deus. E a Bíblia também fala aqui que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, se eu quero ter fé, eu não tenho fé, eu ando sem fé, eu ando desanimado, eu ando desestimulado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Ouvir mais a palavra de Deus, se fortalecer nos ensinamentos de Jesus, olhar para Ele, que é o nosso mestre, e buscar nele a nossa salvação. Então, esses foram os versículos bíblicos que eu separei hoje falando sobre fé. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter edificado a tua vida. E se, por acaso,
você duvidar da tua fé, olhe para Jesus Cristo e diga: eu creio em ti, confesse com a tua boca e busque mais ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Hebreus 11:6. Fica na paz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.